Olá, muito bom dia, caro Guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro, aqui na Rádio Guaíba. Hoje é sábado, 28 de junho de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Nosso programa tem José Carlos Roque na produção, Jefferson Gomes na mesa de áudio. A central técnica, sob responsabilidade de Cleiton Lopes e Luciano Vargas. A coordenação de central de Rafael Baldez, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, a direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávio. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro? Tô na Guaíba. E a gente abre o programa deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater com Matheus de Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Na região administrativa da Emater Ascar de Caxias do Sul, a safra de pinhão segue com bom desempenho e já está na fase final da segunda etapa de maturação e colheita. Os principais polos produtores são os Campos de Cima da Serra, a Serra Gaúcha e a região das Hortênsias. O pinhão tem grande importância cultural e econômica, especialmente para famílias que vivem do extrativismo. A colheita é feita manualmente e a grande variação na produção entre os municípios. A maioria das vendas ocorre de forma informal e os preços pagos ao produtor pelo pinhão in natura variam conforme o canal de venda, de R$ 6,50 a R$ 8,00 o quilo nas propriedades, chegando a R$ 16,00 em feiras e mercados. Na Ceasa Serra, o preço subiu de R$ 8,50 para R$ 9,00 o quilo. Parte considerável da produção é comercializada por atravessadores. Embora ainda sejam poucas as iniciativas de beneficiamento, os derivados, como o pinhão moído e a paçoca, agregam valor com preços entre R$ 27 e R$ 30,00 o quilo. Já o preço mínimo definido pela Conab para o pinhão extrativista é de R$ 4,45 o quilo. As pinhas e sementes colhidas estão com boa sanidade e tamanho mediano. Na região de Frederico Westphalen, cerca de 80% da colheita do pinhão já foi realizada, restando apenas as cultivares mais tardias. A produção deste ano é maior do que em 2024, mas ainda abaixo do que se considera uma safra normal. A oferta satisfatória do produto é resultado de diversidade genética da araucária, que permite a colheita até junho e julho. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Obrigado, Matheus. Vamos agora aos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Poti Silveira Campos. Muito bom dia, Poti. Olá, Sandro Fávero. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba. Aqui é Poti Silveira Campos, diretamente da redação do Correio do Povo, com os destaques da edição deste fim de semana do Correio Rural. Nossa reportagem aborda 3 projetos de pesquisa desenvolvidos pela Embrapa, mais especificamente pelas unidades de suínos e aves, de meio ambiente e de solos. A matéria de capa, por exemplo, destaca a criação de uma ferramenta que deverá fortalecer a biosseguridade em granjas de suínos de todo o país.
Trata-se de um software que, além de classificar a segurança sanitária oferecida pelo estabelecimento, orienta o produtor em relação à tomada de decisão e adoção de medidas necessárias. A empresa de pesquisa também desenvolveu um fertilizante produzido com cama de aviário, um material de descarte da avicultura. O adubo é destinado ao público urbano. Por fim, a Embrapa comprovou que probióticos comerciais de larga aplicação na avicultura apresentam excelentes resultados na horta da alface, promovendo o crescimento excepcional da verdura. Desejamos a todos uma ótima leitura e um excelente fim de semana. Muito bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje nós vamos falar de sanidade animal, de rastreabilidade, do Plano Nacional de Rastreabilidade de Bovinos e Bubalinos, que é coordenado pelo Ministério da Agricultura e que prevê até o ano de 2032 todos os animais, os bovinos e os bubalinos, os búfalos, portanto, em todo o território nacional estejam individualmente identificados, permitindo o acompanhamento detalhado do histórico sanitário de cada exemplar. Foi um tema, a rastreabilidade, nesta semana de uma live, não é, que teve a participação do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, aqui na nossa Secretaria Estadual da Agricultura, que é liderado pela Rosane Colares e que está conosco na programação deste sábado. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Rosane, à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui. Espero encontrar todos bem. Mas satisfação é toda nossa. Bom, o Plano Nacional ele foi lançado em dezembro do ano passado, mas a gente tem que lembrar que aqui no Rio Grande do Sul, no rebanho leiteiro, esse plano ele já vinha sendo executado já há algum tempo, já, não é? Sim, exatamente. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um projeto específico, né, de uma bacia leiteira, já desde 2016, 2017 no nosso sistema. Tá. Então é importante dizer que aqui no Rio Grande do Sul essa questão da rastreabilidade dentro do sistema, né, eu acho que isso é importante, ela já ocorre. Tá. E aí agora então nós estamos com esse projeto do Ministério da Agricultura, que foi lançado oficialmente em 17 de dezembro do ano passado. Mas aqui no estado nós já nos movimentamos, né? Desde o ano passado, fazendo reuniões com os elos da cadeia do agronegócio, né? Especialmente os ligados à parte pecuária, e fomos tomando as iniciativas aqui pela Secretaria de Agricultura do estado. Portanto, vale para todo tipo de bovino. Se é o de leite, se é o de corte, e para os búfalos da mesma forma, leite e corte, né? Vale para todo mundo. Sim, exatamente. A ideia é transpor, né, um pouco mais do que nós temos hoje no gado de leite. Né? Nós trabalhamos bastante forte no nosso sistema, então nós já temos um sistema comprovado, né, que é operacional, que funciona bem, mas agora, é claro que a gente sabe que a dinâmica de movimentação animal é muito diferente no gado de leite e no gado de corte. Exato. Então, nós estamos adequando, né, o nosso sistema, o nosso conhecido SDA, que emite as nossas GTAs, para que, então, ele consiga comportar e dar as entregas, né, para a questão da bovinocultura de corte. Como é que se dá, como é que é efetivado esse plano? Como é que é feita essa matemática, por favor? Sim, o que o Plano Nacional ele nos traz? Ele vem dividido em 4 etapas, né? E essas etapas, então, elas têm cada etapa ela tem uma fase, né, de montagem. Por exemplo, se nós formos pegar a fase 1, né? A fase 1, ela prevê agora de 1º de 1 de 2025 até 31 de 12 de 2025. Então, para o ano de 2025, né, o que o PNIB, que está sendo chamado, né, que é o Plano Nacional do Ministério da Agricultura, é um período de construção do sistema federal, né, o sistema que vai agregar
todos os sistemas estaduais. Nós temos hoje uma proposta de pelo menos dois sistemas que foram apresentados ao Ministério da Agricultura, e ele não definiu ainda qual dos dois será utilizado. Nós ainda não temos essa confirmação. Certo. E o ano de 2026, Sandro, ele é direcionado para os estados criarem os seus sistemas. Entendi. Né? O que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul? Nós já estamos vivendo 2025 e 2026 juntos. Certo. Por quê? Enquanto o Ministério da Agricultura está fazendo as avaliações, enfim, e definindo qual será o sistema brasileiro, o sistema do Rio Grande do Sul já está sendo aperfeiçoado. Certo. Né? Que foi o que nós comentamos. Como nós já temos esse módulo dentro do SDA, né, dentro do nosso sistema de defesa agropecuária, nós estamos adaptando ele para a bovinocultura de corte, né? Perfeito. Fazendo as melhorias. Então, nós já estamos ganhando 2 anos, né? Enquanto os outros estados possivelmente vão começar a trabalhar isso em 26, o Rio Grande do Sul já antecipou esse calendário. Tá bem. E ela é importante, além da questão sanitária, também por uma questão mercadológica, não é? Assim, eu acho que é muito propícia essa tua observação, porque se nós formos pegar o que ocorreu agora recentemente, que foi a retirada de vacina contra a febre aftosa. Isso. O Ministério da Agricultura tinha um plano estratégico, tal qual esse que foi lançado agora de rastreabilidade. Lá em 2017, eles lançaram o plano estratégico para a retirada de vacina no Brasil, com escalas, com calendários. O que ocorreu? Alguns estados, dentre eles o Rio Grande do Sul, anteciparam o seu calendário. Né? Então, com isso, nós recebemos, né, a oportunidade de abrir as negociações com os parceiros comerciais antes. Ok. A questão da rastreabilidade, eu acho que vai por um caminho muito parecido. O PNIB, né, que foi lançado em dezembro, ele nos dá esse prazo que tu falaste de até 32, né, até 2032, ser obrigatório para todos os bovinos no Brasil. E eu acredito, né, não tenho dúvida nenhuma, que os estados que anteciparem este calendário também entrarão com essa perspectiva de negociação antecipada junto aos parceiros comerciais. Perfeito. Né? Perfeito. Eu posso te trazer agora um exemplo que nós tivemos há 2 semanas atrás. Nós recebemos uma missão do Japão, aqui no Rio Grande do Sul, que é um mercado, né, muito bom pagador, né, um mercado interessante, desejado, né? E o que ocorreu? O Japão, ele está percorrendo, né, ele quer um levantamento dos estados que anteciparam a retirada de vacina. Certo. Por quê? Porque já está consolidado, já está comprovado, esses estados já começaram a trabalhar e abriu essas portas. E eu não tenho dúvida nenhuma que a rastreabilidade vai pelo mesmo caminho. Perfeito. Bom, e aí a gente vê, claro, ainda em questão de mercadológico, as exportações, não é? A União Europeia, que tem até 31 de dezembro aí, colocou, não é? Como a data limite para o enquadramento, não é? A China é outro importante mercado comprador. E eu queria falar um pouquinho mais sobre o sistema de rastreabilidade. Ele acompanha a vida do animal desde a aparição até o gancho, até o abate. Seria isso, não é? Exatamente. O que nós estamos planejando, né, no nosso sistema? Ele ser um sistema execuível, né, um sistema simples e auditável, né? Certo. Nós precisamos dar as garantias da parte auditável do sistema para esses parceiros comerciais. Mas, se nós formos, né, e aí muitos dos nossos ouvintes aí, dos teus ouvintes, eles devem se reportar ao que ocorreu lá no início dos anos 2000, com a questão do SISBOV, né, do protocolo Europa. Então, eu acho que isso é um dos grandes mitos que nós temos a responsabilidade de desmistificar junto ao produtor rural, de levar informação,
de que existem sim exigências bastante rigorosas para atender o protocolo Europa. No entanto, a rastreabilidade ela é muito maior que isso. Ela atende todos os outros mercados que exigem rastreabilidade, Perfeito. mas não tem todo o rigor do protocolo Europa. Entendi. Perfeito. E é interessante que eu acho que para o próprio produtor, né, ele vai agregar muito, né, a sua criação, o seu rebanho, porque além de proteger, não é, de abrir mercados, de proteger os seus animais aí de patologias, ele ainda vai ter índices zootécnicos mais apurados, não é? Claro, com certeza. Isso é um compromisso da Secretaria da Agricultura, né, do governo do Estado, na parte de gestor de política pública, é exatamente isso, é entregar isso para o produtor rural. Por quê? Porque dentro do próprio sistema, né, do nosso sistema de defesa, onde ele tem o cadastro, ele vai poder fazer toda essa parte de gestão, de acompanhamento da propriedade rural dele. Né? E isso nós não estamos falando de grandes propriedades, né, Sandro? Qualquer propriedade rural em que o produtor tiver os animais identificados dentro do sistema, conseguir fazer esse acompanhamento, ela serve de gestão. Né? Eu acho que isso é muito importante também, nós levarmos que ela é uma questão que atende todas as propriedades rurais. Né? Porque se nós somos 80% das nossas propriedades aqui no estado tem até 50 animais. Pois é. E são esses que abastecem, né? Os grandes produtores, a parte de recria, de terminação, é a nossa base da nossa gado de cria, da nossa produção. Tá bem. Para o nosso ouvinte, internauta, que nos acompanha na manhã de hoje, especialmente, claro, o produtor, o pecuarista, ele ainda tem dúvidas sobre o plano, o que ele deve fazer, qual a orientação? Nós estamos participando de vários eventos no estado, né, levando essas informações, esclarecendo, atuando de uma forma muito transparente, né? Porque isso é uma forma nossa de trabalhar aqui no departamento, na secretaria, enfim, é ser muito transparente, né? É ir atualizando o que está acontecendo, em que fase do projeto que nós estamos, porque nós temos uma grande preocupação de que ele seja um projeto sólido, né? Que ele tenha um alicerce bastante sólido, para que com isso a gente consiga ir trazendo o produtor rural, essa adesão voluntária para as propriedades rurais, para que a gente possa, sim, ter um volume maior. Então, nós, aqui na Secretaria da Agricultura, estamos totalmente à disposição, estamos preparando as nossas unidades locais para também terem essas informações, para atender em loco os produtores rurais, né, para que eles conheçam e entendam em que fase nós estamos e o que vem pela frente. Muito bem, perfeito. Bom, nesse mesmo sentido, nós temos aí dia 30, agora se encerrando, não é, o prazo para entrega da declaração de rebanho, não é, e ele pode ser feito nos escritórios, não é, regionais ou diretamente pelo produtor online, né, aí de forma online, não é, digital. E que também contribui nesse processo também, não é? De rastreabilidade, não é? Sim, com certeza. Agora, na próxima segunda-feira, né, dia 30, se encerra o prazo da declaração anual de rebanhos. Então, e ela é a base das nossas políticas públicas de defesa, né? Então, ela é extremamente importante, a declaração anual de rebanhos, para que a gente possa direcionar as nossas atividades, direcionar as políticas públicas que o produtor, então, como tu bem falastes, né, é ofertado uma série de formatos para que o produtor faça essa atualização cadastral. É claro que a gente não pode desconsiderar que é um compromisso do produtor rural, né, ele é estabelecido em legislação esse compromisso, e é muito importante, então, né, aproveitando esse finalzinho, né, já agora de reta final da declaração, então, que os produtores rurais venham, né, até as nossas unidades locais ou utilizem o produtor online para fazer a sua atualização cadastral. Perfeito. E aí, a gente estava falando de bovinos e búfalos, mas aí vale para todo mundo, até o criador de abelha, vamos lá.
Exatamente. Todos os animais, né, de produção, né, os animais de interesse para o Estado. E aí nós estamos falando de abelhas, peixes, ovinos, caprinos, suínos, né, bovinos, equinos, enfim, todos os animais de produção, eles são importantes, né, é necessário que se tenha essa atualização cadastral. Certo. Quantas declarações vocês aguardam receber até a próxima segunda-feira? Em mais de 300 mil, né? Em torno de 370 mil declarações. Tá bem. Como disse antes, então, para quem não fez ainda, pode procurar os escritórios da Secretaria, escritórios municipais ou pela internet, não é? Exatamente. Todos esses formatos, eles estão disponíveis para o produtor rural. Tá. Escritório de Defesa Agropecuária, as inspetorias ou o produtor online, que agora é 100%, né? Já temos todo esse documento pode ser encaminhado digitalmente, não é? Sim. E ele é um sistema bastante amigável, um sistema bastante simples, inclusive o produtor consegue revisar o seu saldo do ano passado, para comentar, né, se houve alteração, se permanece o mesmo saldo, fazer a evolução do rebanho. Isso tudo é possível assim, num sistema bem simples e bem amigável mesmo para fazer essa atualização. Dados que são inseridos dos animais, do tipo de criação e da própria propriedade também, não é? Sim. Então, esses dados de saber onde estão as propriedades rurais, qual o inventário da população animal, eles são extremamente importantes, né? Foi a base agora da nossa utilização para esse rastreio, claro. No caso do foco da influenza aviária. Né? Nós precisamos saber quantas propriedades nós temos para trabalhar no raio, porque com isso nós conseguimos montar a convocação de servidores. Então é muito importante essa atualização tanto do inventário quanto da propriedade rural. Perfeito. E de repente, nosso ouvinte que está acompanhando, mas tem que ser um plantel comercial de um grande volume de animais, um rebanho, um plantel grande. Não, vale para os pequenos também, não é? Vale para os pequenos também. Se nós formos ter uma ideia, né, utilizando esse exemplo recente agora do evento da influenza, de Montenegro. Nós tínhamos no raio de ação 3 propriedades comerciais e 540 propriedades de subsistência. Então, para nós, não interfere, né, se a propriedade é comercial ou não. No caso, ave é ave. Não importa se de subsistência, não é, ou num plantel comercial, porque todos eles são vetores, né? Isso aí, perfeito. Todas as propriedades são visitadas, todas as aves, né? Se ela é uma ave de consumo, de subsistência para a propriedade, no ponto de vista sanitário, todos têm a mesma importância. Perfeito. Já vamos enveredar para esse assunto, então, já que começamos a falar da gripe aviária. Em termos de visitação, foram mais de 500 propriedades visitadas, né, Rosane? Sim. No total, né, porque o plano de contingência, nós voltávamos nas propriedades, né? Então nós voltávamos a cada tantos dias, né, conforme o estipulado no plano de contingência, nós retornávamos. Então deu mais de 3 mil visitas a propriedades rurais. Sim, claro. Pela questão de seguir retornando para ver se não houve alteração no comportamento, na saúde dessas aves. Pois é. Não, e o sistema se mostrou muito eficaz. O ministro da Agricultura chegou a falar de robusto, né, esse termo. Daqui a pouco mais a gente vai ouvir aqui no programa também o presidente da BPA, Ricardo Santin, que elogiou muito o trabalho do Serviço Veterinário Oficial. E aí me parece que o trabalho desenvolvido pela Secretaria Estadual da Agricultura, em conjunto com o Ministério, aliás, acho que todos os elos da cadeia trabalharam num sentido único, não é, Rosane? Sim, essa questão da influenza, né, Sandro, ela é multidisciplinar, né? Nós tivemos Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, Saúde, Prefeitura Municipal, Iniciativa Privada, Ministério da Agricultura, né? Então, enfim, é multidisciplinar, né? Claro que a Secretaria de Agricultura, até porque é a sua atribuição, né, capitaneou essa atividade, né, os nossos servidores, mas se nós formos para o calendário,
essa atividade toda, desde o dia que nós atuamos, né, dentro da propriedade rural para iniciar a depopulação até o final, foram 36 dias, certo. Sendo que 28 são obrigatórios pelo vazio sanitário, né? Então foi uma atividade muito intensa, né? Não dá para... Às vezes parece que como foi rápido foi simples, né? Sim. Não foi nada simples, foi muito intenso. Nós não sabíamos o que queríamos encontrar, porque tu tá lidando com um hospedeiro de vida livre, né? Então tu não sabe onde essas aves enfermas andaram, com contato com as aves. Então, assim, foi muito intenso, né? Muito preocupante, porque até que as nossas equipes começassem a voltar do campo, nós não sabíamos o que estava acontecendo, né? Nós precisávamos desse levantamento de terreno para saber o que acontecia, mas foi uma atividade muito intensa, mas nós conseguimos em 4 dias, nós já tínhamos feito, né, o primeiro levantamento e já tínhamos uma base de uma ideia do que estava acontecendo a campo, né? A plataforma de defesa sanitária animal foi fundamental nesse processo aí, né, para organizar todas as informações, né? Sim, essa plataforma de defesa sanitária animal, né, a PDSA, ela é uma ferramenta que nos dá uma tranquilidade de trabalhar, porque ela nos dá uma certeza das propriedades rurais, porque, sei lá, mais de 90% dos servidores que vão trabalhar na região não são de lá, não conhecem as estradas, não conhecem as propriedades que tem ali, então eles seguiam pelo roteiro montado dentro da plataforma, né? Perfeito. Isso é muito importante para essa agilidade. Perfeito. Bom, tivemos então a autodeclaração do Rio Grande do Sul, com a anuência, a aquiescência do Ministério da Agricultura e depois a positivação por parte da Organização Mundial de Saúde Animal, não é? Aceitando, então, essa autodeclaração. E a quarentena encerrada, ainda assim, a vigilância sanitária, ela permanece ativa, Rosane? Como é que funciona agora? Não, nós temos a nossa vigilância ativa, né, que permanece no estado todo, né, ali na região ali nós não temos nenhuma atividade diferente, né, tem um monitoramento que faz parte da nossa previsão de atividades dentro do programa de sanidade avícola. Então isso aí nós já trabalhamos, então entramos dentro da nossa rotina de manutenção de vigilância, mas isso no estado todo. Perfeito, excelente. Muito bem, quero agradecer a Rosane Colares, diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria Estadual da Agricultura, falando sobre vários assuntos, todos interrelacionados, não é? E vivemos neste momento aí uma situação um pouco mais de calmaria, eu acho que a gente pode dizer assim, depois de quase 2 meses aí, olha, de uma movimentação muito grande, de preocupação, mas aos poucos a gente vai retornando à normalidade. Muito obrigado, Rosane. Não esqueçam, segunda-feira é o último dia para a declaração de rebanho. Muito obrigado, um ótimo fim de semana. Obrigada, nós que agradecemos aqui a oportunidade de estar conversando, né, um pouco contigo, com os teus ouvintes aí, e estamos sempre à disposição aqui. Um abraço a todos. Obrigada. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. A gente vai para o Guaíba Notícias e volta já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa deste sábado, dia 28, em nome do Senar, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, Dona Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje a gente vai falar de avicultura a partir de agora, pois temos já na ponta da linha o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, gaúcho de Marau, Ricardo Santin, para falar do cenário atual, não é, no setor, depois aí
autodeclaração de país livre de influenza aviária de alta patogenicidade, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal, não é? Depois do trabalho do encaminhamento do documento por parte da Secretaria da Agricultura e do Ministério da Agricultura, depois do foco, não é? É identificado em uma granja comercial em Montenegro. Caro Santin, seja mais uma vez bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Prazer falar com você, com os gaúchos e todos os ouvintes do Guaíba, Correio Rural do Brasil inteiro, para falar um pouco da parte boa agora, já que passamos esse aperto aí no nosso Rio Grande de ter um primeiro caso, mas foi o único caso isolado e que hoje já está superado, graças a Deus. Tá certo. Bom, a autodeclaração, ela foi reconhecida pela Organização Mundial. O que falta agora dentro desse processo? Ela foi publicada, esse é um processo que está dentro do Código dos Animais Terrestres e Aquáticos da Organização Mundial de Saúde Animal, capítulo 10.4, o Brasil fez, junto com o que está determinado lá, ele cumpriu com todos os protocolos. Ele fez o raio de 3 km, 10 km, a desinfecção, o abate dos animais sanitariamente, fez a desinfecção da granja, esperou passar os 2 ciclos do vírus, que são 28 dias, e aí fez essa autodeclaração. Essa autodeclaração já foi publicada no sistema WARIS da Organização Mundial de Saúde Animal e agora aguarda o referendo da forma em que foi feita. Esse processo ainda está em andamento, mas o Brasil e o mundo já sabem que o Brasil está livre de influenza aviária em aves comerciais novamente, porque já decorridos 28 dias sem qualquer manifestação de sintomatologia nas redondezas e não temos nenhuma investigação em andamento em aves comerciais nesse momento. Bom, o ministro Carlos Fávaro chegou a usar o termo robusto, não é, ao sistema veterinário oficial. Você já elencou aí, não é, as virtudes desse trabalho, mas eu gostaria que você, mais uma vez, ampliasse um pouco mais, né? Porque acredito que todas as cadeias do sistema produtivo interagiram nesse trabalho, não é, Santin? Sem dúvida, eu acho que eu tenho que primeiro usar as palavras, tomar as palavras do ministro como minhas também, porque pela robustez do trabalho que foi feito. Trabalho que foi feito aqui pelo Ministério da Agricultura antecipadamente e da nossa secretaria aí, secretário Brum, Madalena, Rosane, todas as equipes, Francisco, Ananda, Fernando e todos, não vou nominar todos, mas assim, olha, quando foi pedido para os servidores da nossa secretaria se voluntariar, se esperava aí, o secretário Márcio Madalena me contava, assim, ó, esperava 50, veio 110. A nossa brigada, a Secretaria Municipal de Montenegro ajudou muito, e um outro ponto muito essencial que precisa ser falado aqui, homenageando o presidente Rogério Kerber, que é o Fundesa. O Fundo de Defesa Sanitária do Rio Grande foi importantíssimo também nesse momento. Então, todas as forças trabalhando em harmonia, a própria Asgave e o Eduardo aí que vinha já preparando, desde aquele teste que nós tivemos lá, a secretaria, quando tivemos as aves silvestres lá no Taim, há 2 anos atrás, depois da doença de Newcastle, o sistema que o Fundesa, junto com a Asgave, promoveram, compraram junto com a Universidade de Santa Maria, e mais do que tudo, a dedicação dos nossos servidores da Secretaria e dos servidores do Ministério da Agricultura e da Superintendência, foi irretocável, irreparável. Nós conseguimos, em muito pouco tempo, apresentar um relatório, como disse o ministro, muito robusto, que foi elogiado pela sua eficiência, pela sua rapidez, pela sua transparência que teve, demonstrar exatamente o que fez. Que fez o quê? Cumprir os protocolos designados pela Organização Mundial de Saúde Animal, debelou o foco, e aí mostrou, e aí o grande parabéns é para o nosso produtor e para a nossa produtora, o avicultor e avicultora, que ajudaram nisso, e que cuidaram das propriedades, e que apesar de chegar, não se espalhou. Tá. Esse é o grande ponto e aprendizado dessa situação. Tá bem. Bom, vamos falar de mercado agora, claro, relacionado diretamente à questão sanitária. A normalização das exportações deve ocorrer a partir de quando? Já a partir de julho, caro Santin, e também no mercado interno, porque houve um aumento de estoque, queda dos preços, que eu acho que até nem foi tanto assim, mas enfim, o cenário atual e a projeção, caro Santin. Bom, a projeção a gente deve fazer uma revisão dela em agosto, como você diz, esperamos que até o fim de julho a gente tenha todos os mercados de volta. Hoje mesmo recebemos notícia semana passada do México, depois
da África do Sul, depois veio da Coreia do Sul agora essa semana, a publicação da Líbia, do Iraque, os mercados vão retornando. A gente agora também está trabalhando, conversava agora há pouco com o secretário Luiz Rua, que junto com o secretário Goulart e o ministro Fávaro e o secretário Alain, eles trabalharam exatamente para buscar isso e levar essas informações ao mundo. E o secretário Rua está me dizendo o seguinte: Santinho, avisa para os gaúchos lá que eu estou trabalhando para onde o Rio Grande está suspenso, tirar essa suspensão. Porque não tem mais nenhuma razão para você dizer assim, olha, eu quero manter, nem que seja por precaução, então mantenha o raio de 10 quilômetros onde teve o surto. Mas não há, isso já está provado dentro da regra da OMS. Então agora nós temos que trabalhar e os mercados devem voltar, provavelmente mais tardar no fim de julho. Esperamos que em junho agora a gente já vai ter bons números, né? Frente ao fato de ser a primeira vez que enfrentamos influenza aviária em aves comerciais no Brasil, mas também em julho acho que a gente já deve ter normalizado nossos mercados. Certo, perfeito. Mercado interno também, houve, claro, uma ampliação do estoque, mas esse excedente foi consumido pelo brasileiro, não é? Uma parte sim, uma parte foi redirecionado para outros mercados. A gente diminuiu algo em torno de 60 mil toneladas que não foram enviadas no mês de junho para o mundo, mas parte delas se transformou em ração animal, como é a chamada MDM, os pés de frango de lista geral. Uma parte ficou ainda armazenada, como foi o caso do México, que estava armazenado e o México liberou tudo que estava armazenado, mesmo no tempo da influenza, com exceção do Rio Grande do Sul. Ou seja, então você não teve uma grande pressão de volume e também não vamos ter agora uma grande retirada de volume do mercado. Veja que no mês passado, Sandro, nós fechamos com 393 mil toneladas exportadas. E aqui, em junho, devemos fechar provavelmente próximo também dessas 400, entre 350 e 400. Tá bem, perfeito. Bom, para concluir, mais um conflito internacional, desta vez envolvendo o Irã e agora até Estados Unidos, claro, com Irã e Israel, com os Estados Unidos também entrando. Tivemos, quem sabe, uma trégua aí, mas pode impactar esse conflito também nas exportações? Muito mais no lado logístico de deixar mais caro o transporte. A gente fez um levantamento e quero fazer coro contigo, tomara que essa trégua fique eterna, que não tenhamos mais um conflito, infelizmente, no mundo, que isso se acabe mesmo, mas a gente fez um levantamento, os países que seriam prejudicados seriam o Iraque, Catar, Bahrein e lá no Emirados Árabes, um pouco dos Emirados. Compradores. Então, Catar e Doha, é isso aí. Então, o que acontece? São mercados que lá onde passa pelo Estreito de Hormuz, Emirados ele não precisa, você pode chegar antes, via Oman, e os outros mercados que são diretamente impactados, eles são em torno de 28 mil toneladas por mês. E isso tem alternativa de você trazer ou via Arábia Saudita, Jebel Ali, ou faz entrar lá por cima pela Turquia, Síria, e faz chegar ao Iraque. Então, o Brasil, né, o Irã mesmo, ele compra muito pouco do Brasil diretamente. Então, a gente vê um impacto menor, embora sim vai ter impacto de mais custo logístico. Mas esperamos que isso não aconteça e a guerra não venha a recrudescer e voltar a acontecer e possa essa paz vigorar. Perfeito. Caro Ricardo Santin, sei que está com a agenda cheia, agora um trabalho muito grande para reabertura de mercado em vários países importantes, compradores do nosso frango, do ovo brasileiro também, não é? Os adidos agrícolas, a Apex, acho que está todo mundo envolvido nesse processo, claro que também junto com a BPA. Muito obrigado, sucesso aí nesse trabalho agora, conte com a gente aqui, Santin. Obrigado, Sandro, obrigado pela oportunidade de dizer aos gaúchos que de todo esse episódio, o Rio Grande do Sul talvez fosse quem estava mais preparado para enfrentou com altivez, como é do espírito gaúcho, e responsabilidade. Vamos sair desse episódio maiores do que nós entramos, com muito maior credibilidade, e o Rio Grande é quem está puxando isso junto com o Ministério e a nossa Secretaria aí. Esse é um ponto bom. E dos mercados, dos 150 mercados, nós tivemos mais de 120 que não fecharam e que agora nós vamos, inclusive, esses outros 20, buscar que eles reabram logo, não só para o Brasil, mas também para o nosso Rio Grande, já que não temos mais influenza no Brasil, no Rio Grande muito menos. Então, vamos trabalhar para isso. Um grande abraço a todos aí, que Deus proteja todas as famílias. Chegamos assim ao fim deste segundo bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua.
A gente vai para o intervalo e volta já já para falar da cadeia produtiva da canola aqui no programa. Estamos de volta com o terceiro bloco do Guaíba Correio Rural deste sábado 28, com oferecimento do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar da canola, esta oleaginosa aí, que é plantada agora na safra de inverno. E nós tivemos agora recentemente, não é, a participação do Claudinei Baldiceira, diretor da Emater, aqui em nosso programa, e que trazia como destaque, né, exatamente este grão como aí um dos principais atrativos, né, um dos principais destaques da safra de inverno. Nós temos aí uma redução no plantio do trigo, que é o principal grão desta época, mas um aumento substancial no cultivo da canola, chegando a quase 38% em relação à safra passada, e a gente vai repercutir, né, este bom momento da canola, conversando a partir de agora com o Vantuíri Scarante, que é o presidente da Brascanola, a Associação Brasileira dos Produtores de Canola. Caro Vantuíri, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Guaíba na manhã deste sábado. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da rádio. Acho que um momento bacana de nós estar falando da cultura que está num momento de crescimento a nível de estado, né? Exatamente. Bom, estimativa da Emater coloca aí com mais de 200 mil hectares cultivados, 38% a mais do que na safra passada. Quer dizer, estes bons números são por quais motivos, caro presidente? Bom, Sandro, eu acho que a associação aí ao longo dos anos aí vem fazendo um trabalho de fomento, desenvolvimento e buscando melhores opções para os produtores também, e os parceiros, né? Uhum. E a gente conseguiu aí nesse trabalho com que o produtor conseguisse ter rentabilidade, principalmente, né? Nos anos difíceis aí a canola ela entregou uma produtividade razoável e também liquidou muito bem. Então, com isso, o produtor realmente está apostando mais na canola, está vendo a possibilidade dela ser incluída dentro do sistema de rotação. Sim. E além disso, também a rentabilidade, né? Que a gente vem passando uns perrengues aí no nosso estado, a questão de cultura de verão, Sim. cultura de inverno também, e a gente vê com bons olhos esse crescimento, né? Uhum. Bom, você falou aí da liquidez, não é, da canola, isso porque temos compradores garantidos. Então o produtor tem exatamente essa guarida, essa garantia? Esse é um fato importante também, né, que as indústrias aí, cerealistas, cooperativas, têm feito um trabalho bem importante de desenvolvimento e compra, né, e o produtor, ele tem, no momento que ele implantar a cultura, ele já tem a opção de fixar uma parte da canola para ver seus custos, né, e a questão também dos saldos de produtividade. Hoje está tendo um mercado bastante concorrido de busca por grão, né? Tanto para atender o mercado interno, né, como também a possibilidade do mercado externo, né? Ah, sim, perfeito. Bom, em que estágio nós estamos? O grão já foi todo semeado ou ainda há alguma parte do estado que está se trabalhando nesse sentido? Nós praticamente estamos com a semeadura quase encerrada, né, a nível de estado, né? Uhum. Tem algum percentual pequeno aí, me arrisco a falar de 5% aí, que são em algumas regiões aí que o clima das últimas semanas não favoreceu, não permitiu a conclusão da semeadura, alguns replantes, porque a gente teve algumas regiões com muita chuva, né, nos últimos 15 dias aí,
a gente tem olhado no estado e isso prejudica um pouco, mas assim, o que está implantado agora está com a expectativa boa aí de condução. Precisa, claro, abrir sol aí, o tempo precisa colaborar para fazer os manejos necessários daqui para frente, né? Tá bem. Em termos de produtividade, o que nós temos aí hoje, uma média, o quê? Aproximadamente 30 sacos por hectare, a expectativa é de um potencial ainda maior. Qual é a visão nesse sentido? Sandro, é cedo para a gente fazer estimativas, mas sempre quando a gente faz o fomento e faz distribuição e faz o trabalho, a expectativa sempre a gente trabalha com mínimo 1.800 quilos, né? Essa é o que a gente busca atingir. Mas numa área crescente, numa área que muitas áreas novas estão se abrindo, é difícil afirmar, né? Então a gente faz a programação para isso, né? E temos expectativas, mas vai depender muito do clima e do processo daqui para frente, né? Tá certo. Em termos de variedades que foram semeadas, são híbridos? Como é que é feita essa escolha? Como o produtor está produzindo? O canola hoje, né, a recomendação e o que realmente tem de melhor aí são materiais híbridos, né, que são importados e tem algumas empresas de genética aí que estão fazendo um trabalho bem importante a nível de estado de desenvolver novos materiais e fazer trabalhos que possam ser levados ao produtor o melhor híbrido possível, né? Tá bem. O principal destino desta canola hoje ainda é para alimentação humana, a possibilidade também do biocombustível entrando agora, pode ser mais uma alternativa de fomento? Agora, recentemente, né, foi divulgado o B15, então, né, sempre tem proporções, mas o foco inicial sempre, né, a gente foca primeiro atender o mercado do alimento, né, que é uma importância do grão, é um óleo nobre, né? Óleo vegetal. Então, é um óleo vegetal nobre, então é primeiro o alimento, mas é fato dizer que nessas produções uma fatia deve ir para o biocombustível, sim, e também já está se programando, algumas empresas estão trabalhando no quesito de exportação também, né? E para quais países compradores seriam esses embarques? Na safra passada até a gente exportou alguma coisa da América do Sul aqui, né? Paraguai, Uruguai, mas o grande volume é os Emirados Árabes lá que consome um volume bastante grande. Então esse são, assim, é o principal destino, né? Que foi na safra passada e provavelmente vai se repetir nessa safra também, né? Exportação em grão como commodity ou já processado, o óleo? Nas últimas exportações foi grão in natura, né? Porque até não tinha capacidade industrial instalada para fazer tudo isso. Agora até, Sandro, falo aí que tá acontecendo, deve agora em meados de agosto aí inaugurar uma nova planta que é exclusiva canola aqui no estado, né? Então isso vai fazer com que ainda mais possa se trabalhar o crescimento da cultura. Então vai ser uma primeira planta de canola multisite a nível Brasil, que vai ser instalada aqui no Rio Grande do Sul. Qual é o município, presidente? Vai estar em São Luís Gonzaga, uma planta que está sendo instalada na parceria com Selena e Cameira. Selena e Cameira, exatamente, que já são duas importantes plantas, né, no processamento já, não é? Então aí isso vai ser um fato positivo que vai industrializar a canola 12 meses no ano. Então isso historicamente muda, porque aí tem a opção de tanto interno como exportar já a matéria-prima, farelo e óleo. Então, um fato positivo e que faz com que dá mais garantia ao produtor e mais liquidez, né? Tem capacidade de processamento de 700 toneladas por dia essa nova unidade, não é? Vai começar aí nesse patamar aí 600, 700 toneladas dia, então algo bastante positivo para a cultura também, né? Porque agrega valor, não é, presidente? Se exportar o óleo já traz uma condição melhor ainda, não é?
Justamente, e abre opções para alguns outros países, né? Então não é todos os países que levam o grão in natura. Então aí, além de agregar valor, claro, isso é um fato muito positivo, também dá essa opção de exportar para outros países também, né? Perfeito. E ainda tem um subproduto, que é o farelo também, não é? O farelo é uma boa matéria-prima aí para bovinos, aves e suínos. Então isso é um fato muito importante, porque nós não tinha não tinha oferta de 12 meses. Isso fazia com que algumas indústrias e pessoal que produz ração consumisse, botasse na formulação como um todo. Agora vai ter essa oportunidade e com certeza vai ter mais uma opção importante de proteína aí na questão do farelo de canola também, né? Tá bem, perfeito. 13 e 14 de agosto, mais uma edição aí, a terceira do Simpósio Latino-Americano, vai ser no Paraguai aí, presidente? Eu queria aproveitar, que bom que você comentou esse item. Estamos trabalhando intensamente para o evento, né? A gente até sugere que o pessoal que tem interesse de ir, até tem opção ainda vai sair o ônibus do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, para ir também, então. Comitiva daqui. Tem algum pessoal aí se inscrevendo nos trabalhos científicos ainda, então a gente fala para pesquisadores, professores e alunos que quiserem escrever. Tá na fase aberta as inscrições, e estamos fazendo um esforço para fazer um ótimo evento lá no Paraguai, né? Tá bem, perfeito. Queria ainda falar, não é, um trabalho desenvolvido aí pela Embrapa, pelas entidades aí, como a própria Brascanola, Ministério da Agricultura. Tivemos aí o zoneamento agrícola de risco climático, né, lançado recentemente para a canola. Isso é mais uma ferramenta importante, não é? Isso é um fato muito importante, porque dá mais tranquilidade e faz com que o produtor em si tenha uma garantia maior. Fato dizer que esse ano mesmo, tendo no zoneamento as liberações de crédito e como um todo não foram como a gente esperava, né? Então as políticas agrícolas estão um pouco difícil aí para a gente conduzir, mas o fato que ela está dentro do zoneamento e tem possibilidade de buscar recurso, né? Então isso é um fato positivo. Até estendeu no ano aqui o zoneamento para o Rio Grande do Sul, tinha um período, e a gente também acompanhou e trabalhou com o Embrapa aí para estender um pouco. Isso é fato positivo também, né? Para fazer com que essa cultura continue nesse crescimento, né? Perfeito. A gente fala de uma cultura de inverno, mas a canola, ela pode chegar também a regiões mais quentes do Brasil, numa agricultura tropical, caro presidente Vantuir? Esse é um trabalho legal que a Embrapa está fazendo, e algumas empresas de genética lá estão buscando fazer a parte de tropicalização da canola, né? Que já temos alguns trabalhos aí sendo feitos, tipo Mato Grosso do Sul, Goiás e no Mato Grosso. Então, loguinho, com certeza a gente vai subindo um pouco mais, né? Hoje está concentrado praticamente mais de 90% aqui no estado, né? E aí, loguinho eu vejo que vai ter essa oportunidade também para continuar esse crescimento, né? Perfeito. E ela está perfeitamente integrada no sistema de rotação de culturas também, não é? Justamente, isso é um fato que quebra ciclo de doenças, viabiliza um pouco mais o inverno. Então isso é um fato positivo aí, que eu vejo produtores aí que estão há muito tempo já conduzindo a canola, já dentro do seu projeto de condução na propriedade, já o percentual ano após ano vai canola, ou aumento em cima, já está muito bem definido isso, né? Perfeito. Santa Rosa, Ijuí, a região noroeste do estado, continua sendo a principal área produtora do estado, e que mais outras cidades aí também estão produzindo a canola? Hoje o município que mais tem área semeada é Tupanciretã, praticamente com 19, 20 mil hectares, e aí vem Giruá, aí, que está com 10 mil hectares, e depois São Luís Gonzaga. Então,
o Noroeste Missões é num total a maior área, e aí realmente alguns outros lugares está se destacando também. Perfeito. A partir de que mês é que a gente vai ver os campos floridos? Porque eu não tenho a menor dúvida que é a lavoura mais bonita de todas aqui no estado. Na verdade é uma pintura de inverno, né? Agora a partir de julho a gente já começa a ver bastante áreas floridas, né? Intensifica em agosto aí com uma intensidade, já dá para ver algumas coisas. Agora voar pelo estado é nós ver alguns belos campos de canola aí, né? É verdade. Para encerrar, caro presidente Vantuíri Scarante, da Associação Brasileira da Canola, tem nessa entrevista que eu falei logo no começo aqui, do Claudinei Baldiceira, da nossa Emater aqui, ele falava aí de um novo grão que começa a ser pesquisado, começa a ser fomentado, que é uma prima da canola, que é a carinata, que tem aí como destino a aviação, né, um combustível para aviação, efetivamente, a carinata. Como é que o setor vê essa entrada desse grão, hein? A gente tem que deixar bem claro que a carinata realmente é um outro foco, né? Nós de maneira nenhuma queremos desacelerar o crescimento da canola, porque a canola é um cultivo para alimentação humana e tem outros destinos, né? Claro. Então a carinata vem sim como uma opção de produto SAF, né? Na área de sustentabilidade, né? Então a gente está buscando as áreas marginais, as áreas de pousio que não estão sendo conduzidas, também para fazer um trabalho, e realmente o estado esse ano já tem uma área, está se trabalhando, testando, o estado deve ter feito em torno de 10 mil hectares de carinata, que é um produto de valor agregado e hoje está sendo exportado para biocombustível de avião, né? É prima, né? É prima da canola. Vamos dizer, que é das brássicas também, né? Só que ela é imprópria para consumo humano, ela só serve para biocombustível, né? Tá bem, perfeito. Muito bom falar com o amigo Vantuíri Scarante, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Canola, destaque da nossa safra de inverno nesse ano de 2025, não é? Ano a ano aumentando a sua produção e a sua produtividade aqui no estado do Rio Grande do Sul e se espraiando aí para outros territórios também do país. Muito obrigado, Vantuíri, um grande abraço, um ótimo fim de semana. Obrigado, Sandro, obrigado, ouvintes, estamos à disposição e vamos evoluindo aí à medida que vai avançando aí um pouco a condução das lavouras, a gente vai atualizando aqui também, tá bom? Abraço forte. Um abraço. E assim a gente conclui este terceiro bloco em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Teg Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco do nosso programa, quando falaremos de vitivinicultura. Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa deste sábado, no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já. Tem agro. Tô na Guaíba. E neste último bloco a gente fala da pesquisa nacional realizada pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura, que identificou um novo perfil consumidor no país. As informações a partir de agora com Luciano Rebelato, presidente do Concevites. Bom dia, Rebelato. Bom dia, é um cumprimento todo especial a todos que nos ouvem, e é uma satisfação sempre estar aqui participando do programa e colocando ao nosso público informações sobre o setor vitivinícola. Perfeito. Bom, nós tivemos mais de 1.700 pessoas sendo entrevistadas, o foco foi aqui no Rio Grande do Sul. Como é que se deu essa parceria com o Instituto MDA? Os objetivos, enfim, desta pesquisa, por favor. Antes até de a gente entrar nos dados.
Isso. O setor, ele sempre tem essa busca por informações sobre os consumidores, né? Quem e o que o consumidor está preferindo e qual que é o nosso foco, o foco da venda, né? Sempre se fala muito em produzir o que o nosso consumidor está buscando, né? Então, o foco dessa pesquisa é exatamente esse, né? E é uma pesquisa que foi contratada em parceria com o Sebrae, né? E nos traz aqui algumas novidades, algumas coisas bem interessantes, alguns dados que já imaginávamos, né? Mas agora, com esses 1.700 pesquisados, temos então certeza do que estamos projetando para o nosso futuro. Certo. Esses pesquisados foram aqui no estado ou também de outros lugares? Não, a nível de Brasil. Os pesquisados eles foram a todo o Brasil, várias idades, várias faixas salariais, várias faixas de idade, né? Enfim, foi um público muito mesclado, né? Bem assim no sentido de entender o todo da sociedade, né? E isso é bom porque pega uma esfera maior, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe que há uma tradição, não é? Há uma cultura do consumo do vinho. E quando se amplia para outros lugares, mostra efetivamente que essa bebida cada vez mais passa a fazer parte do dia a dia do brasileiro, então, não é? Isso, exatamente. Foi por esse motivo que se buscou todos os estados do Brasil para que todos tenham uma opinião ali dentro desse trabalho e que essa pesquisa chegue a nós como setor com dados bem precisos de como está o gosto do nosso consumidor final, né? Perfeito. Período que foi realizada a pesquisa foi entre 28 de janeiro e 6 de fevereiro. 70% dos entrevistados afirmaram ter consumido vinho brasileiro nos últimos 6 meses. Isso é muito bom, não lhe parece? Sim. Apareceram dados muito interessantes, né? Um deles é este aí, né, que você acabou de anunciar, né? O consumidor está olhando para o vinho brasileiro, né? Está olhando para o vinho brasileiro pela qualidade que está sendo apresentado ao nosso consumidor, né? A qualidade dos vinhos brasileiros teve uma ascensão muito grande nos últimos 15, 20 anos. Nós competimos de igual com qualquer país mais tradicional do que o Brasil na questão de vinhos. Então, isso apareceu ali, né? Outros dados também muito interessantes, né, que apareceram, é que o público feminino está gostando de consumir vinho, né? Esses dados estão ali, para quem tiver acesso depois na íntegra da pesquisa, vai aparecer ali o público feminino crescente dentro do consumo de vinhos. 66% deste público pesquisado realizaram alguma compra no período, com destaque para consumidores mais jovens, entre 18 e 24 anos, como você disse, especialmente mulheres com maior escolaridade e renda, residente nas regiões Sul e Sudeste. Qual é o motivo que o Concevites já tem como definição para esse novo público entrando, Caro Rebelato? Essa entrada no consumo das mulheres, ela se dá pela evolução que a mulher teve nos últimos anos, essa independência, essa busca de autonomia. Hoje as mulheres elas estão autônomas, né? E claro, elas estão buscando também novas experiências no mundo do vinho, né? Sim. E aí se entende que é esse o fato de tanto aumento no consumo de bebidas alcoólicas, né? Não só do vinho, também de outras, mas no vinho agora no fato, dentro deste público. Um outro dado interessante é que essas mulheres, esse público mais novo que está entrando no mundo do vinho, ele está preferindo produtos mais leves, né? Já tínhamos uma percepção, mas agora ela se confirma. Os brancos e rosés, Rebelato. Isso, e produtos mais adocicados. Para quem acompanhar a pesquisa na íntegra, vai perceber que os produtos preferidos são os vinhos tintos, porém suaves ou demi-sec, produtos mais doces. É o gosto do brasileiro, né? O paladar do brasileiro tem uma queda para produtos mais adocicados. Perfeito. Mas no caso das mulheres, acredito que o espumante seja o preferido ou não? Sim. Isso, no público feminino,
novamente, produtos leves, como eu acabei de falar. Então, os brancos, os espumantes, toda essa linha de produtos mais fáceis de beber, vamos imaginar assim, né? Ficam os vinhos mais tradicionais, mais encorpados e tintos, para um público mais experiente e um pouco mais masculino ainda, né? Digamos assim. Perfeito. Em termos de frequência, por exemplo, o consumo diário, o consumo semanal, isso também foi pesquisado? Sim. Aparecem também dados sobre quando o consumidor ele prefere fazer o consumo, né? Então aparecem refeições em casa, aparecem datas comemorativas, encontros sociais. Ainda o vinho ele está um tanto ligado a momentos mais de, digamos assim, de descontração, né? Mas também, né? O vinho tem esse papel, né? De fazer parte de uma refeição ou de um final de tarde, né? Muito mais do que outras bebidas que a gente vê o público consumindo. Mas é importante o consumidor entender que o consumo de vinho, ele não necessita mais daquela formalidade, daquela complicação de taças. Ele pode ser consumido em qualquer momento. Perfeito. Está mudando, mas ainda existe um trabalho bastante importante do setor para descomplicar o consumo de vinho. E um outro dado também que surgiu é que existe muita desinformação quanto ao mundo do vinho para os novos consumidores. Eles não conhecem o produto. Então nós temos que trabalhar também para fazer com que o nosso consumidor conheça, entenda um pouco mais do vinho e faça o primeiro consumo, né? Claro que sempre o primeiro consumo, novamente pela pesquisa, se entende que ele deve ser de um produto mais leve ou um tanto mais adocicado. Daí entram os vinhos brancos e os espumantes, inclusive os moscatéis. Perfeito. Moscatel realmente acredito que a consolidação assim do vinho brasileiro, principalmente nesse perfil aí, eu vejo pela minha esposa que é uma voraz consumidora de moscatéis, e aí vale pro vinho moscato ou pros espumantes, me parece que é a grande preferência hoje pro feminino, não é? Isso mesmo, ele é o produto de entrada, né? Para quem não conhece o mundo do vinho, o moscatel é uma bela de uma opção aí para se entrar e passar a consumir os derivados de uva. Perfeito. São bem mais tranquilos, bem mais fáceis de beber. Bom, segundo lugar, é a segunda bebida mais preferida dos brasileiros, atrás apenas da cerveja. E aí, claro, a gente entra na questão do clima, né? Nós temos um país tropical e mais aqui ao sul do país, aí o clima temperado, aí, claro, o vinho entrando mais forte. Mas mesmo assim, nós temos cachaça, nós temos outras bebidas. Realmente, 33% dos brasileiros apontam o vinho como a segunda bebida. Isso para mim, revela um crescimento enorme. Isso. O vinho é a segunda bebida preferida dentro dos pesquisados, né? Isso nos revela que temos grande potencial, né, de crescer, pois imaginando que com um pequeno acréscimo de consumo, nós já estaríamos aumentando muito para o setor a demanda desses nossos produtos. Um outro dado muito interessante que apareceu nessa pesquisa é a questão de preço, né? O consumidor, ele ainda busca produtos baseados no preço. Certo. E o consumidor entende que o vinho tem um preço um pouco acima do que ele gostaria de estar pagando. Talvez esse seja o motivo de ter um consumo muito maior ainda por outras bebidas, falando da cerveja mais em particular, né? Que ela tem um preço um pouco menor do que o vinho. Mas apareceu, sim, que o vinho ele tem ali uma trava em função do preço. Bom, se a gente falar de valor de vinho para o consumidor final, aí a gente estaria entrando na questão tributária, que é um grande problema para o nosso setor, né? A tributação que está em cima do vinho, que faz com que o vinho chegue ao consumidor com um preço acima do que ele entende ser um preço ideal para consumir. Bom, aí, claro, tem todo um trabalho do setor, né, que tenta buscar uma nova classificação para esta bebida, reduzindo
o imposto que incide sobre este, né, para que o consumidor possa ter acesso aí a produtos mais baratos eu não diria, Sim. mas mais em conta, mais Claro. acessíveis. É. Tá? Claro que a gente tem... Fale. Inclusive, ou classificando como um alimento, não é? Isso, entra nesse trabalho todo de redução de imposto, inclusive a classificação desse produto, né, deixando de ser uma bebida alcoólica e passando para um complemento alimentar. É todo um trabalho de passo a passo que esperamos conseguir ali na frente estar reduzindo e fazendo, claro, o produto chegar mais em conta ao consumidor. Quando a gente fala de vinhos importados que estão competindo com os nossos vinhos, a tributação ela é totalmente diferente de um vinho que entra no nosso país através dos acordos Mercosul, União Europeia, enfim, né? E por isso a gente percebe na gôndola do mercado um vinho importado muitas vezes mais barato do que um vinho nacional. Aí entra a questão de tributação diferente. Perfeito. Principais canais de compra, caro Rebelato, nós temos ultimamente as compras online, isso em todos os setores crescido muito. Ainda temos essa escolha nos supermercados, nas gôndolas como preferência, ou as lojas online também têm aumentado aí a procura? A gente percebeu um crescimento das vendas online, né, as vendas diretas. Temos muitas empresas que são especializadas na venda online de vinhos, mas o supermercado ele apareceu ainda como a principal opção na compra de vinho. Tá. Aí é aquela situação momentânea, né? Hoje à noite nós teremos um evento, vamos ter um jantar com amigos, e aí a pessoa ela vai ao supermercado e compra no imediatismo essa garrafa de vinho, né? Tá. Então a gente entende que esse é o formato ainda do consumo de vinho brasileiro, né? Ainda tem aquela situação muito do inexperiente, do jovem, do improviso, não seria a palavra, mas do imediatismo. Tá, perfeito, claro, e é o perfil, né? Nós temos, então, o jovem e a mulher entrando com força no mercado, e aí nós temos essa procura mais imediata, mas também temos a procura nos empórios, né, especializados, e as lojas online. A questão da procura online me parece que também foi muito a partir do período da pandemia, não é, Rebelato? Isso, cresceu muito durante a pandemia pela facilidade da entrega do produto, né? Nós tivemos aí um período em que se dizia muito, fique em casa, né? Receba os produtos em casa, evite a contaminação. E esse momento, algumas formas de comércio, de comercialização cresceram muito, né? E uma delas foi a venda de vinho nesse formato online. A gente percebe também outros hábitos, né, que mudaram durante a pandemia, que vem aparecendo por aí, como as formas de receber alimentos em casa. Hoje a gente já não é mais só alimento, a gente tem qualquer produto que pode ser recebido em casa. Acredito que essa mudança de formato de consumo, ela também atingiu o vinho, sim. Perfeito. 89% supermercados, 40% empórios, 27% lojas online. Os fatores decisivos na compra, o preço, como a gente acabou de falar aqui, a facilidade de acesso, a variedade de opções, ainda recomendações de amigos e familiares, e aqui vejo bastante, aqui 40% dos entrevistados, e origem do produto. Ainda são levados em consideração preço e tipo de uva, né, atributos mais valorizados. Aquilo que o Rebelato também falou lá, o vinho tinto continua sendo o vinho preferido, 80%, seguido pelo branco e o rosé. E o suave aí, olha como é grande essa procura, 63% dos entrevistados, mais consumido por mulheres jovens, o seco vem depois e por homens, com maior renda e escolaridade. Principais momentos do consumo: a hora do relaxamento, 45%, as refeições em casa, 41%, ou seja, também bastante expressivo, as datas comemorativas, 38%, reuniões sociais, 30%. Olha, são muitos detalhes, vale a pena conferir, né? Eu acho que isso vai balizar, inclusive, os rumos do setor a partir de agora, não é mesmo, Luciano? Com certeza, não tenha dúvida que vai se utilizar dessa ferramenta, dessas informações, para se produzir o que o consumidor quer, né? Até o setor, em alguns momentos mais descontraídos, comenta: nós precisamos produzir o vinho que o consumidor está buscando, não o vinho que eu, como proprietário da vinícola, gosto de beber. É o que o consumidor quer beber. E as mudanças estão acontecendo, e nós precisamos, como setor, acompanhando. Está mudando. O consumo
o paladar, o gosto, as preferências estão mudando, e se a gente não acompanhar, a gente perde espaço e outros produtos vão estar substituindo o vinho, né? Claro, mas a gente tem visto isso, esse movimento, né, das vinícolas, né, com rótulos, até na forma de apresentar os rótulos nas suas campanhas publicitárias. Me parece que há já esse ponto de vista já das vinícolas, não é? Sim, muitas vinícolas fazem trabalhos individuais também e já entendem, já perceberam essa mudança do perfil do consumidor e já estão se adaptando. Inclusive, quando a gente fala que a preferência é do moscatel, o moscatel já é um produto adocicado e já tem esse foco como o público de entrada e como o público feminino. Então, nós já estamos caminhando. Esses dados, eles vêm, nos auxiliam, eles nos ajudam e dão a certeza da tomada de decisão no que as vinícolas já estão focadas em fazer. Existe um público tradicional que gosta do produto daquele mesmo formato, né, que nós temos já de muitos anos, mas tem que olhar, né, a vinícola precisa olhar, o setor precisa olhar para esse novo consumidor. E a gente fala de 2,1, né, que é o consumo oficial de vinho no Brasil, né? 2,1 é um consumo muito baixo. Nós precisamos passar isso para 3, para 4, para que se implemente, né? E para que o setor consiga se desenvolver ainda mais, né? 4 litros por capita, né? Imaginando aqui, sonhando em dobrar o consumo, ainda estamos muito distantes de países europeus que tem lá seus 40, 50 litros de consumo por ano, né? Temos espaço no Brasil para crescer, falando como setor, né? Nós só precisamos fazer com que o vinho chegue ao consumidor e fazer com que o consumidor entenda o que é o vinho e que ele pode consumir o vinho assim como consome qualquer outra bebida em qualquer momento, sem aquela complicação, né? Com certeza. Mas esse público novo que está entrando, jovem e mulher, tenho certeza disso, que vai alavancar esse novo público consumidor que a gente começa a observar a partir de agora, aí, com a adaptação aí do setor também, as novas tendências, e lá na frente, quem sabe tenhamos também, então, um volume maior, né, consumido, claro, e de preferência do nosso vinho brasileiro. Vinho é vinho, né? Mas se for brasileiro, melhor ainda, né, Rebelato? Com certeza, né? Vamos aqui defender sempre o vinho brasileiro, né? Vamos defender a casa. Mas falando de dados de consumo, só para finalizar aqui, né? Nós temos dados também que acompanhamos a movimentação do consumo atual, né? Dos últimos 3, 4 meses. E a gente percebe uma crescente exatamente no que apontou a pesquisa, né? Os espumantes, moscatéis e vinhos brancos, eles continuam crescendo, enquanto vinhos tintos, encorpados, até mesmo o próprio suco de uva, ele já está um pouco mais estagnado. E isso está confirmado na pesquisa, né? Que a preferência do público de entrada, que está entrando no mundo do vinho, são exatamente esses produtos, né? Perfeito. Muito bem, e a gente vai continuar acompanhando, então, essa movimentação de mercado, essas novidades, porque temos uma cadeia muito forte da uva e do vinho, e do suco, não é? Que hoje, se a gente analisar friamente, o suco é a bebida mais consumida, não é, Rebelato? Sim, o grande volume da produção do Brasil ainda é suco de uva e vinho de mesa. Existe também uma certa discriminação, talvez não seja a palavra ideal, né? Mas existe uma separação entre o vinho de mesa e o vinho fino, né? Muito se trabalha para fazer com que o vinho seja vinho, indiferente de qual que é a origem da variedade. Claro. Os vinhos de mesa, eles têm essa denominação, pois são elaborados com vinhos com uvas americanas, né? E diferentemente dos vinhos viníferos, que são as variedades europeias. Mas pro entendimento nosso da cadeia, vinho é vinho, né? Então você tem que trabalhar a marca vinho, indiferente, né? Se ele tem mais valor agregado ou é um vinho mais simples. E outra situação muito importante que o setor está entendendo, né? Vinho bom é o vinho que o nosso consumidor gostou de beber e volta para comprar mais um. Esse é o vinho bom. A gente não tem que fazer com que o consumidor goste de um vinho que não é do seu paladar. Vinho bom, finalizando aqui, vinho bom é o vinho que você gosta, que você gostou e que você vai voltar para comprar mais um. Excelente. Luciano Rebelato, presidente
do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul, o nosso Concevits, nessa parceria com o Sebrae Nacional, em uma pesquisa apontando aí os dados do consumo do vinho brasileiro. Muito obrigado mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, conte com a gente sempre aqui na Guaíba. Sempre à disposição e um brinde ao vinho brasileiro. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa. Em nome do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e retorna na segunda, às 5:30 da manhã. Até lá, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.